Meus irmãos, irmãs, boa noite. Chegando aqui para mais uma noite, está transmitindo a palavra de Deus. Espero que todos estejam bem e creio que o Senhor tem uma palavra a ministrar aos nossos corações. Dá umas boas-vindas ao irmão Alex, está chegando. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. A você, a Nathalie, a Valentina. Boa noite, presbítero Jean. Deus abençoe a sua vida, a vida da Grazi, a sua esposa. Sejam bem-vindos. Luan, Tamires, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Então eu vou. Sai um minutinho aqui, irmãos. Só um minuto.
Voltei, meus irmãos. Graças a Deus, não fui arrebatado, não. Só fazendo aqui uma conferência, né? Mas graças a Deus por mais um domingo, domingo de eleição. Creio que todos foram já votar, né? Estamos esperando aí a apuração para saber quem que Deus vai permitir aí governar a nossa cidade por mais 4 anos, né? Nós damos as boas-vindas também à irmã Vanilde. Deus abençoe. Irmão Afonso, irmã Elane, Nathalie está aqui também. Boa noite, Nathalie. Boa noite, irmã Maria, irmão Paulo. Boa noite, Ronaldo, Thaís. Boa noite, Diogo, Érica, João. Maravilha, irmãos, vê-los todos aqui, presente. Eu estarei cantando hino de capela, né? Isso quer dizer que eu vou cantar sem o violão, né? O hino de número 115, um hino muito lindo. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eternal redenção. Nele jamais esperamos em vão, cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Graças a Deus, queridos, porque nós somos guiados pelo nosso Senhor, pelo o Senhor que reina sobre os céus e sobre a terra. Ele é o soberano, né? O Senhor Jesus. E nós adoramos a Ele, a toda a Trindade Santíssima, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu quero convidar você aí da sua casa para estar orando ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor para a palavra que também será ministrada nessa noite, para que Deus fale contigo, para que Deus fale comigo, para que Deus fale com todos nós. Então, feche os seus olhos aí e vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, nós reconhecemos a grandeza do Teu poder, reconhecemos que o Senhor é que reina sobre os céus e sobre a terra, reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos vê nessa hora, onde estamos, como estamos, o Senhor conhece o nosso coração. E diante dessa grandeza, Senhor, da Tua onisciência, da Tua onipresença e da Tua onipotência, é que nós nos reunimos, Senhor, de casa, ó Deus, aonde estivermos, para Te adorar, para Te louvar, como acabamos de cantar, mas também para ser edificado pela Tua palavra, Senhor.
Então eu sei, Deus, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor está presente. E o Senhor está presente também na pessoa do Teu Espírito Santo na nossa vida. Então, Senhor, agora opera, Senhor, em nossos corações, com o poder da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Edifica a nossa vida nesse tempo difícil, nesse tempo, ó Deus, aonde, segundo a Tua palavra, tenta operar Satanás, tenta dominar esse mundo, Senhor, mas nós sabemos, Senhor, que o domínio é Teu e que a Tua igreja vive aqui, ó Deus, pregando o Teu evangelho, fazendo discípulos, esperando a Tua volta. E que, ó Deus, a Tua palavra nos prepare para que possamos viver esses dias, esperando um grande dia que o Senhor voltará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós temos pregado uma série de mensagens no Evangelho de Mateus, como é de conhecimento dos irmãos. E graças a Deus, já há alguns dias, nós estamos pregando essa série de mensagens, da qual demos o título, o tema, né? A felicidade à luz dos ensinos de Jesus, que vai do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de Mateus. Mateus, ele apresenta Jesus como rei que trouxe o reino dos céus até a terra, até nós. Apresenta Jesus como soberano rei. E, claro, os seus discípulos, nós somos os seus súditos aqui na terra. E ele, como nosso rei e mestre, ele nos ensina a felicidade do ser e da prática da vida cristã. E ele tem nos convidado, né, nesses domingos, a ouvir com atenção renovada os ensinamentos ministrados naquele dia. E são à luz desses ensinos que nós estamos aprendendo sobre a verdadeira felicidade. E a nossa pergunta, delimitando o nosso tema, é quais são esses ensinamentos de Jesus. O primeiro ensinamento é sobre o caráter do cristão no mundo, nós já pregamos, né, sobre isso. O segundo ensinamento de Jesus é sobre a influência do cristão no mundo. O terceiro é sobre a lei de Deus. O quarto é sobre a relação dos seus súditos com a lei de Deus. Nós temos afirmado, né, que a felicidade dos súditos, dos discípulos de Jesus, em todos os tempos, está ligado com a forma que se compreende aí o papel da lei, que a lei tem, né, no reino de Deus. E no domingo passado, aprendemos que Jesus ampliou mais uma vez a lei. Nós estamos repetindo só de domingo, você pode depois ouvir essas mensagens, assistir, né, pelo nosso canal no YouTube ou pela página do nosso Facebook, as demais mensagens. Mas domingo passado, Jesus diz, não jurais falso, dizendo, de modo algum jureis nem pelo céu, né, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser extrato dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não. E o que disse passar vem do maligno, né? Jesus recomendou a veracidade, a integridade e a autenticidade das nossas palavras, dos nossos compromissos, né? Deus não deseja ouvir dos seus filhos juramentos. Foi isso que aprendemos domingo. Ele deseja corações honestos e abertos para a verdade. Não precisamos jurar nunca. Precisamos apenas sermos íntegros e honestos. Mas, queridos, Jesus continua nas páginas aí de Mateus, né, na sequência, com seus ensinamentos. E nós voltamos a perguntar, o que é que mais Jesus nos ensina sobre a nossa relação com a lei? E hoje, nós vamos aí com a próxima perícope, próximo parágrafo, que vai dos versículos 38 a 42. Se você tiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. Que diz, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra.
E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Bom, acabamos de ler a palavra de Deus, nós já oramos, né, para que o Senhor fale conosco. E, meus irmãos, Jesus aqui, ele ensina sobre o nosso relacionamento com a lei, nos dizendo, não se vingue. Esse é o ensinamento global aqui desse parágrafo, né? E Jesus, ele começa aqui aplicando o que dizia a lei. Ouviste que foi dito, né, no passado, olho por olho, dente por dente. Jesus aqui ele faz o uso da lei escrita em Levítico 24, 19 a 22. Eu estarei lendo. Diz lá, se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. É daqui que Jesus tira, não é? O ensinamento dessa noite. E pode ser também conferido em Êxodo, capítulo 21, 22 a 27, e no livro de Deuteronômio, capítulo 19, de 15 a 21. Bom, primeiramente nós temos que saber o objetivo dessa lei no Antigo Testamento. Qual que era esse objetivo? Essa lei, ela tinha como objetivo impedir que o transgressor recebesse uma pena maior do que o ato cometido, né? O ato ou o crime aí cometido. A ideia é de que é de uma justiça aí punitiva, né? Funcionava assim: se alguém ferisse uma pessoa, resultando perda da vista, da mão ou do pé, os juízes deviam determinar o valor da pena a ser indenizada. Não bastava um sinal de pagamento, né? As exigências da justiça não se satisfaziam com os meros sinais, né, feito pela pessoa culpada. Tinha de haver pagamento de igual valor ao dano causado. Então não era simplesmente a pessoa querer pagar, mas tinha que ser aí feito por um juiz, não é? E que tinha que ser de igual valor. Então aqui se tem um princípio de que pelo dano causado devia haver indenização igual, não é? Por isso que se usa a frase olho por olho, dente por dente. Apesar que a pessoa, né, ela era afetada pelo mal causado, ela tinha direito aí à indenização. A pessoa que foi ferida, né, afetada, ela tinha o direito à indenização. O causador do delito não tinha direito nenhum de ser protegido. Essa era a lei. A pessoa ofendida e afetada é que tinha o direito de ser acolhida, que tinha o direito de ser defendida e protegida pela lei. Então, diante da lei de Deus, todo injusto, culpado, né, perdia seus direitos. O justo tinha direito e tinha a justiça a seu favor, mas aquele que cometia o ato não tinha. Assim, a lei estava protegendo o ofendido do causador do sofrimento e da perda. Tá? E isso, meus irmãos, para que a vítima não se vingasse com as próprias mãos, porém deixasse que a justiça fosse feita publicamente pelas autoridades competentes. Os irmãos sabem que quando alguém faz um mal contra nós, nós queremos fazer o mesmo mal, né? Isso faz parte do pecado. Né? E aí, quando nós agimos com as próprias mãos, nós perdemos o direito, porque às vezes não vamos fazer com justiça. E essa justiça era para que a pessoa não sofresse muito mais do que o dano cometido. O entendimento que nós podemos ter dessa lei é que ela servia para evitar a vingança que ocorreria pelo ofendido, por seus familiares ou por pessoas do seu convívio.
Então, quando a lei era estabelecida, não é, ninguém podia tomar a iniciativa de agir aí pelas próprias mãos. Evitava retaliações, impedia que a pessoa ferida buscasse vingança contra o agressor, né? E quando o agressor era punido, estava pagando na mesma moeda pela lei. Aí ficava livre de qualquer vingança por parte do ofendido. Estou repetindo aqui o que eu já falei, para que haja um melhor entendimento. Então era a forma de se fazer justiça e, ao mesmo tempo, era uma ação de misericórdia. Era uma ação de misericórdia. A lei se apoiava na retribuição direta, aí, olho por olho, dente por dente. Mas mesmo assim, era uma forma de agir com misericórdia em meio aos desejos de vingança. Porque a pessoa que sofreu podia fazer muito mais, né, do que o agressor tinha lhe feito. Aí evitava que o agressor, né, pagasse um preço maior. Nós encontramos, irmãos, nas páginas do Antigo Testamento, algumas referências proibindo a vingança. Né? Então nós vamos ver lá em Levítico 19, 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Em Provérbio, também, Provérbio de Salomão, capítulo 20, versículo 22, diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Ainda no capítulo 24, 29, diz assim: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Então, havia uma recomendação para que a pessoa não se vingasse, não agisse com vingança, com as próprias mãos contra o inimigo. Infelizmente, meus irmãos, não era o que acontecia na prática, no tempo de Jesus. Os fariseus, eles apelavam para esta lei a fim de justificar a retribuição e as vinganças pessoais. Eles faziam até citações dos mandamentos com o fim de destruir o propósito da lei. E assim invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Você pode conferir isso lá em Mateus 15, 6. Né? Então não havia misericórdia, não havia amor, e Jesus ele vem quebrando os paradigmas, ele vem ensinando que a lei se cumpre com amor. Mas aqui no Sermão do Monte, Jesus ele elimina os propósitos, os próprios fundamentos daquela lei, ou dessa lei, né? Pois a vingança, mesmo que seja moderada, mesmo que ela seja limitada, não tem mais sentido na vida dos discípulos de Jesus. Então é com essa visão, olhando dessa forma que Jesus agora vai doutrinar, vai ensinar os seus discípulos. Não é? Que agora nós temos que pensar diferente, né, nessa área. Então Jesus aqui, ele vai substituir a lei por uma atitude. Ele não vai ampliar, mas ele vai substituir. Porque ele vai dizer, dê a outra face. Versículo aí 39. Então Jesus põe fim nos desejos de ressentimento e de vingança que havia, ou que essa lei causava nos corações. De levar o outro para o tribunal, né, de ver o outro sofrer a mesma dor, né? Mas mesmo assim existiam os desejos por trás, né, de fazer muito mais do que aquilo que a lei determinava. E os irmãos sabem que isso é natural, é normal, porque nós somos pecadores. Né? Então, primeiramente, tem que ficar claro aqui que Jesus não aconselhou os seus discípulos a irem tomar um cafezinho ou um lanchinho com os perversos. Porque ele diz lá, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Olha o que Jesus está dizendo. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. Né? Jesus então não está aconselhando os seus discípulos para ficarem junto aí das pessoas perversas, né? Repartir o pão, sentar junto, fazer festa. Não é isso que Jesus está dizendo. Né? Nem dar a face para ser batida em qualquer situação. Mas olhando para o contexto, querido, Jesus havia ensinado que com o cidadão comum, né, ou com o nosso irmão, que por algum motivo se torna aí, num certo momento, um adversário nosso, né, ou dos discípulos, né, aí que Jesus estava ensinando, deviam buscar um acordo. Lembra disso? Nós falamos sobre isso nas mensagens anteriores. Uma negociação antes de ir ao tribunal, capítulo 5, 23 a 26. Isso é contexto aqui dos versículos que nós estamos pegando nessa noite.
Agora aqui, a situação, ela é diferente. A situação agora é outra. Jesus agora trata de uma pessoa perversa. Aí é outra história, é outra situação. E aí, isso nos leva a perguntar quem é o perverso. O perverso é o homem mau, é o homem de natureza e condição má. No sentido ético, é um homem ruim, um homem iníquo. Jesus está agora ensinando que tanto o homem como a mulher de coração perverso, não há negociação, não há reconciliação, não há diálogo para ir para o tribunal. É isso que Jesus está ensinando. Então Jesus diz que nós não devemos resistir ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra face. O que isso significa? Nós não podemos entender isso ao pé da letra, né? Então, esses versículos estão ligados com o ensinamento do parágrafo seguinte, quando Jesus ensina a amar os seus inimigos e a orar pelos que nos perseguem. Tá? Jesus ensina a orarmos pelos nossos inimigos e também por aqueles, amar e orar pelos inimigos e também agora orar pelos que nos perseguem. No versículo 44. Então, o que resta a fazer, em vez dos desejos de vingança, é demonstrar o amor e o perdão pelo ofensor. O melhor que Jesus está querendo agora nos ensinar é não revidar e nem ir atrás dos direitos da lei. Então ele diz lá, não resista ao perverso, mas demonstre o amor, demonstre o perdão. Jesus substituiu a lei aqui por uma atitude. Sofra a perda, sofra aí o prejuízo, em vez de causar sofrimento ao outro. Em vez de querer seus direitos, devolva de volta. Entregue a quem te fez o mal. Jesus está nos ensinando uma forma de morrermos aqui para o nosso eu. Pensar menos em nós e pensar mais aí no nosso próximo, né? E aqui o próximo não interessa se é o nosso amiguinho ou o nosso inimigo, né? O homem perverso, não é? Mas nós temos que pensar no outro. Por isso, aliás, para que isso possa se tornar possível, Jesus ensina aí novos princípios com 4 exemplos práticos que precisam ser aprendidos de forma correta para sermos justos na aplicação contra os nossos ofensores. É isso que Jesus vai ensinar dentro desse versículo que eu já li, né? Porque o primeiro exemplo prático que ele dá é dele a outra face. A qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. Versículo 39, a parte B. Esse exemplo, aqui em forma de ilustração, nos ensina um princípio muito importante na hora de resolvermos situações difíceis com o perverso. Nosso adversário aí, ou inimigo, né? Qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. Essa frase, ela tem mais de um sentido. Pode ser aí um insulto, uma injúria, não é? Ou mesmo um tapa na face, né? Diante disso, o que devemos fazer? Em vez de nos vingarmos, levarmos o ofensor aí ao tribunal, como era de costume, para buscar uma indenização, né? Devemos agora retirar de nós todo o espírito de desejo de vingança, né? De querer dar o troco. Jesus usou a ilustração aqui da face, porque quem leva um tapa na face, o desejo de vingança é de devolver uma bofetada, né? E ainda com mais força, se puder, né? Na hora que nós somos feridos, irmãos, desejamos nos vingar imediatamente, né? Principalmente se alguém atingir aí o nosso rosto. E é com esse enfoque que Jesus se preocupa, porque Jesus conhece o nosso coração. Por isso, quando ele ensina a dar a outra face, ele assegura que de maneira nenhuma devemos nos vingar contra o perverso. Pelo contrário, o que Jesus está nos ensinando é nos humilharmos. Queridos, não é fácil não. Mas Jesus nunca afirmou que ser cristão seria fácil. Não tem um versículo na Bíblia dizendo isso.
que ser crente é fácil, que ser discípulo de Jesus é fácil. Pelo contrário, ele nos certificou que no mundo nós teríamos dias difíceis, nós teríamos aflições, nós teríamos inimigo, né? Que o caminho é apertado, que o caminho é espinhoso. Até porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós vamos fazer a diferença, nós vamos nos levantar contra o pecado. E aí, Jesus segue e ele dá mais um exemplo aqui. Dê-lhe a capa, ao que demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Versículo 40. Aqui o verbo demandar, no grego, sugere uma ação judicial, ser levado a julgamento, porque tem a ver com a lei. Jesus se refere agora a uma pessoa que, através de uma ação judicial, ameaça tirar a túnica, ou seja, a camisa mais íntima do corpo da vítima, como pagamento de uma dívida. A vítima que sofre a ação deve, em vez de agir com mágoa, permitir que o ofendido leve também a capa. Além aí da túnica, a camisa, né, mais íntima aí, do corpo. A capa, queridos, era uma roupa externa, como hoje temos a jaqueta, que nos aquece nos dias de frio. E naquela época a capa servia de cobertor, e às vezes era o único luxo que uma pessoa pobre tinha durante o sono, para se cobrir. Olha aí o que está escrito em Êxodo 22, 26 a 27, diz assim: se o teu próximo tomares em penhor a sua veste, e a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e é a veste do seu corpo em que se deitará. Em que se deitará? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Então, o que Jesus está ensinando? A misericórdia, não é? A devolver, a não deixar o outro sofrer, mesmo que seja aí retirada por causa de uma dívida. Então aqui, queridos irmãos e irmãs, o ensinamento de Jesus é que os súditos do seu reino, quando se encontrasse, ou quando se encontrar em perseguição, eles não deveriam e nem devem permanecer em seus direitos legais. Tinham que ir além, e tem que ir além. De maneira nenhuma deve odiar o seu acusador. Pelo contrário, entregar mais do que lhe obrigaram a fazer. É entender que onde o pecado nos outros abunda, a graça deve superabundar ainda mais, seguindo o exemplo de Jesus, o nosso mestre, como está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Esse é o exemplo de amor que nós podemos demonstrar nas nossas ações. Mas Jesus continua aí trazendo o terceiro exemplo prático. Ele diz: ande mais uma milha. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Versículo 41. Jesus agora faz uso aqui do verbo obrigar, que no grego se refere a forçar uma pessoa ao serviço público. As autoridades convocavam de forma obrigatória uma pessoa disponível, ou até mesmo seu próprio animal, para um serviço do rei. E ele tinha que cumprir. Você pode conferir isso lá em Esté 3, 13, 15, capítulo 8, de 10 a 12, que tem um exemplo lá, né, de determinações que tinham que ser cumpridas. Mas com o tempo, o verbo foi adquirindo um sentido mais geral, coagindo a pessoa a prestar qualquer tipo de serviço, né? E aí, no tempo de Jesus, se aproveitavam dessa situação. É o mesmo verbo usado em relação a Simão de Cirene, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Lembra? Quando Jesus está caminhando para o Gólgota, para o Calvário, né? Esse homem chamado Simão de Cirene, ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, a ajudar Jesus a carregar a cruz. Mateus capítulo 27, 32, você pode conferir. Então, essa prática, irmãos, havia se tornado aí abusiva para os judeus.
por ilustrar aí a humilhação de ser um povo escravizado, um povo que era obrigado a fazer as coisas, um povo que foi muitas vezes exilado, né? E o ensino de Jesus aqui, ele vai muito mais além. O que Jesus quer nos ensinar é que o cristão mesmo ele tem que passar por momentos de ser humilhado, né? De dar outra face, né? De andar uma milha a mais. E o que Jesus estava aqui dizendo agora é que se eles fossem convocados pelo Império Romano para andar uma milha, 1,6 km, né? Eles andassem 2 milhas. Além de andar 1,6 km, eles iam andar o dobro, totalizando aí 3,2 km, né? Só para você entender o que é uma milha, né? A medida de uma milha. Então, a evidência aqui do ensino de Jesus está no fato de que os seus discípulos realizam o extraordinário, os seus discípulos realizam o anormal. Em vez de brigar pelos seus direitos, quando obrigados a cumpri-los, fazem agora com liberdade mais do que lhe é ordenado. Age com amor, age com misericórdia. Não é algo difícil de fazer não, queridos. Mas Jesus está nos ensinando. O quarto exemplo prático, ele diz, dê a quem te pede e empreste. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Versículo 42. Jesus aqui conclui os exemplos apresentados com uma situação muito comum em todos os dias, em todas as épocas. As pessoas, né, quando passava necessidade, e hoje também, quando passam, pedem um auxílio ou uma ajuda. Ou às vezes pede também uma porção, uma ferramenta, ou até mesmo os valores emprestados. Eu morei no sítio muito tempo, né? A minha esposa também. É claro que nós não nos conhecíamos nesse tempo, mas a gente às vezes vai contar as histórias, né? Faltava café, ia na casa do vizinho, e o vizinho não morava perto não. Era às vezes a 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Pegar um café emprestado, até ir na cidade comprar, pegar um açúcar, não é? E tinha que devolver, porque as necessidades eram grandes, não é? Nós temos um exemplo na palavra de Deus que se encontra lá em 2 Reis, capítulo 6, de 1 a 7. Um exemplo de um dos discípulos dos profetas. Ele tomara um machado emprestado, estava cortando madeira, o machado caiu no rio, e ele foi e revelou o acontecido ao profeta Eliseu. E o profeta ali, pelo poder de Deus, fez o machado flutuar para que ele pudesse devolver aí ao seu dono. Então lembre-se que muitas vezes nós temos que dar, mas muitas vezes nós temos que emprestar, porque nós temos, porque Deus nos dá. E é isso que Jesus quer que nós entendamos aqui. Jesus aqui ensina o ato da bondade, o ato da generosidade, coisa que não havia nos corações dos escribas e dos fariseus. Não é? Então Jesus está aqui, se alguém te pede uma ajuda, ou te pede algo emprestado, não se faça de surdo ao que te pediu. Dê ou empreste de boa vontade. E ele está aqui em outras palavras dizendo, não murmure, não reclame, não faça com usura, não peça juros, né? Faça generosamente. Olha o que diz lá em Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor, que impõe juros. Né? Não faça isso. Isso vale para todos os tempos. Meus irmãos, e aqui está o princípio do amor. Paulo vai nos ensinar que o cumprimento da lei é o amor. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Nossos atos e ações de misericórdia devem ser feitos com amor. E por isso eu quero partir aqui para a conclusão da mensagem dessa noite. Tá? Partindo então para a conclusão, eu pergunto como aplicarmos esses ensinamentos para a nossa vida em nossos dias. Aonde o que se vale é a vingança. A violência está presente nas nossas ruas, na nossa cidade. Né? As pessoas devolvem o mal com o mal. Nós estamos aí vivendo diante de uma sociedade que só briga pelos seus direitos.
e dificilmente observa o direito dos outros. Não é assim, queridos? É isso que nós vivemos nos nossos dias. Jesus ensinou que em vez do olho por olho, dente por dente, dê a outra face. Ou seja, mostremos em palavras, em atitudes e atos que estamos repletos do amor de Deus e jamais de rancores para devolver a mesma coisa que recebemos ou o mesmo ferimento que recebemos. O que Jesus está nos ensinando aqui é ceda seus direitos em favor do seu inimigo. Ande com ele 1 milha a mais. Dê o que ele te peça ou empreste. Claro, se você tiver condição de fazer isso. Jesus ensinou a não revidarmos o perverso. Meus irmãos, isso aqui quer dizer mais ou menos isso. Se o ladrão tentar te roubar a moto, entrega também um capacete para ele. Se te tomar o carro, entrega também os documentos. Sabe por quê, queridos? Quem está roubando com uma arma na mão, tem todo o controle da situação, mesmo que seja aí um controle irracional, mas tem. É momento de risco. Não é? Esse ensino de Jesus aqui tem um sentido muito presente para os nossos dias. Os perversos são coitados que perderam os valores humanos, a dignidade de ser gente. Não que eu concorde com o erro, com o pecado, e nem você deve concordar. Mas a situação aqui real, não é? A situação aqui é que se a vítima é um discípulo de Jesus, verá o perverso, o ladrão, aí o assassino, como um degradado pelo mal, pelo pecado. O discípulo de Jesus sempre tomará atitude para a preservação da vida. Então, quando alguém te rouba a moto, você dá o capacete, rouba o carro, você dá o documento, você está aí preservando a vida, a sua vida, a vida dele, a vida de outros que estão por perto. Olha que ensinamento que nós temos que ter, né? E quantos policiais ensinam isso para nós no dia a dia, e tem pessoas que vão reagir e perde a vida, né? Ou tira a vida do outro. E não é direito nosso fazer isso. O nosso dever é agir com misericórdia, né? Para que a misericórdia possa ressuscitar aí no indivíduo mau a sensibilidade humana e o respeito pelo direito do outro. E é dando a outra face. É entregando que nós vamos estar demonstrando o amor e a misericórdia. Ah, pastor, não é fácil. Não é realmente. Não é fácil para mim nem para você. Mas, meus irmãos, nós precisamos praticar os ensinamentos de Jesus em vez de nos vingarmos. Jesus nos ensina a agirmos aqui com graça, pois a nossa reputação, ela já está segura com Deus. Lá em Romanos, capítulo 12, 19 a 21, diz assim: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha aí, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 19, a parte B até 21. Meus irmãos, por último, Jesus nos chama como seus súditos, como seus discípulos, a vivermos bons relacionamentos com as pessoas. Esse é um ensinamento que está inserido aí. Por isso não devemos fazer dos nossos direitos a base dos nossos relacionamentos, jamais, de maneira nenhuma. Presta atenção, em nenhum momento, em nenhum só momento, em nenhuma situação, Jesus defendeu a sua inocência ou seus direitos, quando era julgado por Herodes e por Pilato. Ele foi açoitado pelos soldados romanos, ele foi cuspido pela multidão que gritava: crucifica-o! Porém, ele não abriu a sua boca, diz a palavra de Deus. Jesus estava aí nos ensinando, na prática, a suportarmos os desejos de vingança contra os perversos. Ele passou isso no seu corpo. E ele disse, antes da sua morte: Pai,
perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Meu querido e minha querida, nós somos chamados para olharmos para o nosso Mestre Jesus, para olharmos para o seu sofrimento e saber que nós estamos aqui como discípulos dele, passando os últimos dias da nossa vida, que muitas coisas sobrevirão ainda nesse tempo, não é? E a Bíblia diz que ainda não é o fim, mas ele virá. E que Deus nos dê a graça de prosseguirmos, né? Aprendendo com ele, com os seus ensinamentos, mas andando como ele andou, andando em seus passos, tendo a sua mente. Que ele nos conceda essa graça agora e para todos sempre. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você logo após ministrar a bênção. Deus amado, nosso eterno e querido Pai, no nome de Jesus nós te damos graça, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse entendimento, Senhor, que tu nos ensina, Senhor, que diante dos nossos inimigos, dos nossos adversários, diante do homem mau, do homem perverso, diante daqueles que querem nos roubar, que querem nos tirar aquilo que é de direito, de não agirmos, Senhor, com vingança, mas pelo contrário, caminhar mais uma milha. Dar a outra face, Senhor. Dar a quem nos pedir, emprestar àquele que nos pede. Senhor, nos ensine a sermos misericordiosos, generosos, Senhor. Nos ensine a sermos diferentes desse mundo, dessa sociedade, Deus, que muitas vezes é injusta, que procura o seu direito, mas não dá direito ao outro. Tem misericórdia, Senhor. Mas obrigado, Deus, porque também a lei apoia o que é correto, o que é certo. Tu deixou, Deus, a lei e a justiça. Mas nós, como cristãos, Senhor, nós temos que seguir os teus ensinamentos e a tua palavra. Então, Pai, nos faça submissos a ela. Nos dê a condição, Senhor, de que, pelo teu poder e pelo poder do teu Espírito Santo, possamos agir conforme o Senhor nos ensinou nessa noite. Pai, fica conosco. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada família, cada servo e serva tua. Abençoa os enfermos, Senhor. Cura-os, Senhor. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, necessitados, ó Deus, financeiramente, de um emprego, de um alimento. Ó Deus, leva ao teu povo também, Senhor, a saber que nós somos uma família, uma igreja, que estamos aqui para servirmos uns aos outros. Deus, supre a tua igreja, Senhor, financeiramente. Continua nos abençoando. Nós oramos, Senhor, por essa pandemia, que o Senhor possa repreender esse mal. Ó Deus, para que passe esse tempo e que possamos, ó Deus, voltarmos a termos comunhão e a viver, ó Deus, uma vida normal. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, nos dá uma boa semana. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as comunhões do Espírito Santo, que a consolação dele repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Querido e querida, a minha alegria é grande por você ter estado aqui conosco nessa noite, né? Estou vendo aqui mais pessoas aqui conosco. A minha esposa Cleia, o Guilherme, nosso diácono, o presbítero André, Andressa Correia, boa noite, Deus abençoe, Andressa, obrigado pela sua presença. Helrisson, nosso irmão, Deus abençoe, Helrisson. Nossa irmã Áurea, Deus abençoe, irmã Áurea. A Gilda, André, Deus abençoe, minha querida irmã, pela sua presença conosco. A irmã Shirley, né? Deus abençoe, Shirley. A todos aqui que estiveram conosco, que Deus lhe abençoe. Tenha uma boa semana. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos juntos aqui mais uma vez. Receba o nosso abraço.